Deus abençoe, meus irmãos. Somos agradecidos mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade. Deus abençoe também os nossos irmãos através do Brasil, na África, os nossos irmãos lá juntamente com o irmão Xadreque, Moçambique, todos reunidos ali, minhas saudações a todos os nossos irmãos ali em Moçambique, que estão juntamente conosco no Tabernáculo Brana, cruzamento de Tete, vários irmãos ali reunidos de toda parte de Moçambique, e também a cada irmão através aqui do Brasil, reunido nos seus lares, em Portugal, em Londres. Deus abençoe a cada um em mais este culto. Vamos ler nesta noite, meus irmãos, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Nesta noite, vamos comentar um pouquinho sobre o tema Aquele que tem sabedoria. Vamos ler então. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos entregamos diante do Senhor para a ministração de Sua palavra, Pai. Cada um de nós estamos completamente rendidos ao Teu divino amor nesta hora, Pai, para podermos ouvir a Tua voz. Perdoa cada falha nossa, Pai. Chegamos diante do Senhor com humildade e simplicidade de coração, Pai. Não há nenhum grande em nosso meio, Pai. Nem aqui em Franca, nem pela internet, nem por nenhum lugar, Pai. Cada filho e filha do Senhor é um pequenino, Pai. É aquele a quem o Senhor quis revelar a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Sempre que Deus manifesta, Deus, Ele sempre mostra 3 manifestações, né? Deus usa o número 3. Deus é completo em 3, Deus é perfeito em 3, porque o número 3 fala da pirâmide. A pirâmide de Enoque fala da Bíblia. Mombrana diz que a pirâmide de Enoque foi onde Deus escreveu a sua segunda Bíblia. E então você vê ali, irmão Brana, mostrando para nós que Deus manifestou através de Moisés, no Velho Testamento, escrevendo a lei. Deus manifestou no Novo Testamento, através de Paulo, escrevendo o Novo Testamento. Quando chegou no tempo do irmão Brana, você vê Deus manifestado no irmão Brana, revelando toda a Bíblia, revelando toda a palavra. Moisés escrevendo a lei no Velho Testamento, Paulo escrevendo a graça no Novo Testamento, irmão Brana revelando o que foi escrito. Deus manifestando em 3. E eu quero mostrar para os irmãos aqui 3 manifestações do dom de sabedoria, do dom de discernimento de espírito. Irmão Brana vem e ele mostra 3 manifestações do dom de sabedoria. Em toda a sua mensagem, você vai ver 3 manifestações especiais
do dom de sabedoria, palavra de sabedoria, aquele que tem sabedoria. A Bíblia não diz aqueles no plural. Sempre Deus usa um homem para manifestar o seu dom. E você vê que lá no Velho Testamento, Deus manifestou o dom da sabedoria através de Salomão, do rei Salomão. E quando o rei Salomão estava ali no seu reinado, foi um reinado de paz. Salomão estava tipificando o filho de Davi. Salomão era filho de Davi. Salomão estava tipificando o reino milenial. 1000 anos de paz, no milênio. E Salomão estava então manifestando ali, ele tinha o dom da sabedoria. E quando chegou ali aquele caso, daquela mulher que entrou ali, diante de Salomão, correndo, com uma criança no seu colo, no seu braço, desesperada, chorando, gritando, Salomão, ó meu rei Salomão, me ajude por favor. Ela, uma mãe, correndo com o seu bebezinho recém-nascido, nos seus braços, segurando com toda a força. E ela então ali assustada e chorando, diante do rei, falando para o rei, me ajude, por favor, me ajude, eu estou desesperada. E logo vem outra mulher correndo atrás dela, chorando também, desesperada. E aquela mulher que estava com a criancinha no colo, então, dizendo a Salomão, aquela mulher ali, falando a outra que entrou depois, sem nenhuma criança nos braços, mas também desesperada, com lágrimas nos seus olhos. Aquela mulher ali, ela é uma louca. Ela perdeu o seu bebê. Nós duas ganhamos bebê juntos. E ela perdeu o seu bebê, o seu neném morreu no parto. E agora ela quer tomar o meu filho para falar que é dela. Me ajude, rei Salomão. Ela não se conformou com a sua perca, e agora ela está desesperada, querendo tomar dos meus braços o meu filho. Me ajude, rei. E chorando e ajoelhada ali, com o seu filho agarrada com toda a força, como uma mãe, que não quer perder o seu filho, segura com todas as suas forças, diante do rei. E a outra mulher chorando e falando, não, rei Salomão, ela está mentindo, este bebê que ela segura no braço, ele é meu filho. Quem perdeu o bebê foi ela acabou de perder o bebê, e ela roubou o meu filho dos meus braços, e saiu correndo aqui perante o Senhor, meu rei. E que caso difícil, né, meus irmãos? Para que o rei Salomão pudesse ali trazer uma solução para aquele caso. Mas Salomão tinha o dom da sabedoria. Salomão tinha o dom, diz o irmão Brana, do discernimento. Discernimento de espírito. Salomão tinha o discernimento dos pensamentos e intenções de coração. O dom de sabedoria, o dom do discernimento. E diante daquelas duas mães chorando, uma com o filho nos braços, segurando, apertando entre os seus seios, a outra mãe chorando, desesperada, falando que aquela mulher tinha roubado o seu filho, as duas contando a mesma história, perante o rei Salomão. E então Salomão, com toda a direção do Espírito, através do dom de sabedoria, através do dom de discernimento,
O irmão Branham diz que Salomão tinha o discernimento de espírito. E Salomão então olhou para um dos seus guardas e falou: pega a sua espada, parta o bebê no meio e dê cada mãe uma parte. Agora, pega a sua espada, parta, mate o bebê, divida entre elas. Elas não estão dividindo, não estão chorando cada uma, dizendo que o filho é dela, o filho é da outra. Então pega a sua espada, guarda, e mate, corte o bebê no meio, e dê uma parte para esta mulher, e a outra parte para aquela mulher. E naquela mesma hora, aquela mãe que estava sem o filho nos braços, falou: não, rei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, deixe o filho com ela, deixe o filho com ela. Não mate o bebê. E então Salomão simplesmente falou: guarda, pegue a criança dos braços dessa mãe e entregue para a verdadeira mãe. Porque a outra não falou nada. A outra não se importou se ia matar o bebê ou não. Porque somente uma verdadeira mãe se importa com o seu filho. Porque foi gerada debaixo do seu coração. É uma verdadeira mãe. E aquela mulher que estava ali sem o bebê no colo, a outra tinha roubado o bebê dela. Mas ela não se importou em ficar sem o bebê. Mas ela preservou a vida da criança. Ela queria a criança viva, não importa se ela tinha criança nos braços. Porque ela amava verdadeiramente seu filho. É uma mãe que ama verdadeiramente seu filho. E então, através daquilo, Salomão teve o discernimento de espírito, discerniu: esta é a verdadeira mãe. Então Salomão manifestou o discernimento de espírito ali. Ele manifestou a intenção dos corações. Ele viu quem tinha a verdadeira intenção no coração, o verdadeiro amor no coração. Qual mãe tinha aquele verdadeiro amor, aquele sentimento? Então Salomão discerniu que aquela mulher ali, que estava sem a criança, era realmente a verdadeira mãe. Por quê? Porque Salomão tinha o dom de sabedoria, o dom do discernimento. O dom de sabedoria, ele manifesta junto com o dom de discernimento. Na mensagem, por isso, meus irmãos, nós vemos 3 manifestações do dom de sabedoria: em Salomão, em Jesus e em Branham. Você vê 3 manifestações do dom do discernimento, 3 manifestações do dom de sabedoria, no Velho Testamento, em Salomão. Em quem mais você pode apontar o dom de sabedoria, a não ser Salomão, no Velho Testamento? O irmão Branham diz aqui, na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 40, escute: quando Israel entrou na terra, eles eram um grande povo, porque eles tinham uma grande liderança. Eles tinham homens tementes a Deus, tais como Davi, o rei Salomão. Todo o mundo os temia. E eles desfrutavam do privilégio de não terem nenhuma guerra, nenhum problema, e viverem sob o poder de Deus, até que pessoas de todo o mundo conhecido vinham para vê-los, falando de Salomão, né? Israel ficou tão conhecido em todo o mundo, por causa da sabedoria de Salomão,
por causa do discernimento de Salomão, por causa do dom de Salomão, por causa do sinal de Salomão, porque através daquele sinal, através daquele dom, através daquela sabedoria, ele estava manifestando o Deus Todo-Poderoso. Todo o mundo os temia, e eles desfrutavam do privilégio de não terem nenhuma guerra, nenhum problema. Por isso que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, sem guerra. Davi teve um reinado de guerra, de sangue. Por isso Davi não pôde construir o templo, porque tinha suas mãos sujas de sangue, de batalhas, de guerra. Mas o rei Salomão foi um reinado de paz. Por isso que o rei Salomão estava tipificando o milênio, que será um reinado de 1000 anos de paz, sem guerra, sem brigas, sem discussões, sem mortes, sem acidentes. 1000 anos de paz sobre a terra. Deus lhes deu um dom de discernimento. Este estava sobre Salomão. Certo, meus irmãos? Deus lhe deu um dom de discernimento. E este estava sobre Salomão. E até a rainha do sul, porque ficou conhecido em todo o mundo. As pessoas vinham de longe para poder ouvir a pregação de Salomão, para poder ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas queriam ouvir Salomão, a sabedoria, o conhecimento de Salomão. Só que o conhecimento de Salomão não era de Salomão, era de Deus. A sabedoria de Salomão não era de Salomão, era de Deus. É porque Deus manifesta através do homem. Deus manifesta a sua sabedoria através do homem. Deus manifesta o seu dom através do homem. Deus tem que ter um homem para poder manifestar o seu conhecimento, o seu entendimento. Agora, você tem que sempre notar, meus irmãos, em cada tempo você vai ver aquele que tem sabedoria, é no singular. Você não vai ver muitas pessoas manifestando aquilo, porque é um dom especial. É um dom que Deus manifesta em um homem, para poder vindicar aquele homem, para poder vindicar aquele ministério. E você vê Deus manifestando em Salomão. É o que Mombrand diz aqui. Deus deu um dom de discernimento. Este estava sobre Salomão. E a rainha do sul, a rainha de Sabá, veio por todo o caminho através do deserto de Saara, durante 3 meses, pelo deserto de Saara, para poder ouvir a sabedoria de Salomão. 3 meses viajando, para ouvir a palavra de sabedoria, igual diz lá em 1 Coríntios 12, que Deus dá dons aos homens, e Deus dá a palavra de sabedoria. Por isso que você tem que ver, meus irmãos, que no tempo de Salomão as pessoas viajavam longas distâncias, enfrentavam o deserto, o sol quente, para poder estar na igreja de Salomão. No tempo do irmão Brana, você vê as pessoas também viajando milhas e milhas, para poder escutar as palavras de sabedoria, que Deus estava manifestando através do irmão Brana. Por isso, você tem que ver também nos nossos dias, meus irmãos, as pessoas vindo da África, as pessoas vindo de toda a parte do Brasil, vindo do sul, vindo lá do norte, vindo do Pará, vindo de Minas, vindo do Espírito Santo, nos encontros aqui em Franca, para ouvir a palavra de sabedoria que Deus manifestou através do ministério de João.
Glória a Deus. E a rainha do sul, a rainha de Sabá, veio por todo o caminho através do deserto do Saara durante 3 meses, apenas para ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas vinham de longe para ouvir o sermão da montanha do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vinham de longe para ouvir a palavra de sabedoria de Salomão, a palavra de sabedoria do Senhor Jesus, e a palavra de sabedoria no tempo de Brana, porque no tempo de Brana, Deus estava trazendo uma palavra de revelação dos mistérios, uma palavra de 7 selos revelados, 7 trovões revelados. Então as pessoas iam de longe para poder ouvir um culto de William Branham. As pessoas vinham de longe para ouvir um culto do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra de salvação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. As pessoas vinham de longe, meu irmão, porque era aquele que tinha sabedoria, aquele que tem sabedoria. Quando, irmão Brando, vamos terminar aqui. E quando ela viu que Salomão podia discernir os espíritos. Então o dom de sabedoria de Salomão é porque Salomão podia discernir os espíritos. Vejo que o seu nome é Sabá, rainha de Sabá, e você veio lá do sul. Os irmãos me entendem? Vejo que você é a rainha de Sabá, e você veio lá do sul, e você viajou pelo deserto do Saara por 3 meses. Está isso certo? Aquele que tem sabedoria, aquele que tem o discernimento de espírito, meu irmão. Deus manifestado no homem. E quando ela viu que Salomão podia discernir os espíritos, e lhe fazer conhecidos segredos em seu coração, você já sabe aonde eu vou chegar. Tudo que ouvia a seu respeito estava correto, e mais, além de tudo isso, ela estava convencida que aquilo era Deus. Mas teve um dia, meus irmãos, que Deus manifestou outra vez o dom de sabedoria, o dom de discernimento. Deus mesmo desceu do céu, estava em carne humana na terra. A própria sabedoria estava encarnada num homem chamado Senhor Jesus Cristo, que quando encontrou com aquela mulher no poço, e ele pediu para ela, dai-me de beber. Poderia me dar de beber? Estou com sede, tenho sede, gostaria de tomar da água deste poço. E ela, aquela mulher, às 11 horas do dia, um horário que somente prostitutas iam ali para tirar água do poço, meu irmão, debaixo do sol escaldante. Ela não podia ir pela manhã, às 7 horas da manhã, porque era o horário das virgens. Depois vinha ali o horário das mulheres casadas. E quando o sol estava bem quente, às 11, meio-dia, então ali era o horário que não tinha ninguém mais no poço. Era quando vinham as mulheres de má fama, que tinha problemas nas suas vidas, que tinha problema de casamento, divórcio, problema de casamento, já tinha casado, largado, e então, meus irmãos, Jesus ali no poço, sozinho, e ele pediu para ela, aquela mulher que chegou e achou estranho, aquele homem com aparência de judeu,
porque se vestia como um judeu, tinha sua barba como de judeu, tinha o seu cabelo como de judeu. Ele veio para os judeus. E então ele pediu água para ela e ela falou: como sendo tu judeu, pede a mim que sou uma mulher samaritana? Pede a mim de beber? Você sabe muito bem que nós não podemos nos conversar, nós não nos damos bem. Você sabe que os judeus e os samaritanos não se dão bem. E por que você, sendo judeu, quer conversar comigo sobre a samaritana? Ah, meus irmãos. E Jesus só deu aquela olhada para ela com aquele olhar de amor. Não um amor sexual, que um homem muitas vezes olha para uma mulher com um olhar impuro. Mas aquele olhar era um olhar de graça. Aquele olhar era um olhar que, diz o irmão Brana, que quando ele olhava para você, ele revirava o mundo inteiro. Virava ao revés. Quando você leu isso aí na mensagem, ou quando você ouviu o pastor pregar sobre isso aí, meus irmãos, o olhar de Jesus que revirava o mundo inteiro ao revés, não te deu vontade de ver o olhar de Jesus? Que olhar maravilhoso, um olhar de amor, um olhar de graça, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia para o pecador que precisa. Você já imaginou lá, quando nós chegarmos e estivermos na glória com o Senhor, naquela mesa de quilômetros e quilômetros de distância, e todos os irmãos reunidos, e quando o Senhor Jesus passar por perto de você, e você dar aquela olhada, bem no olhar de Jesus, bem nos olhos de Jesus, e Ele com aquele olhar para você, ah, meus irmãos, ah, meus irmãos, como isso será maravilhoso. E então, quando o Senhor Jesus, aquela mulher falou para ele: não sabe que você é judeu, eu sou samaritano? E Jesus então olhou para ela e falou: ah, mulher, se você soubesse com quem tu falas, você me pediria de beber, e eu lhe daria de uma água que jamais teria sede novamente. Deus tratando com a semente eleita. Ah, meus irmãos, Deus chamando os seus filhos, Deus tratando com a sua filha. Ah, aqueles judeus falavam para Jesus: ah, mas você se assenta com pecadores, você bebe com pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus veio para salvar o perdido, a mulher perdida, o homem perdido. E ela então tirando água do poço, já colocando ali em seu ombro e indo embora. E então Jesus teve que usar e manifestar aquele sinal para ela. Manifestar que Ele era aquele que tem sabedoria no dia. Aquele que tinha o discernimento no dia. E Jesus falou: mulher, vai e chama o teu marido. Ela já parou. Mas eu não tenho marido. E Jesus então falou para ela: eu vejo que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora também, você não foi casada com ele. Também não é o seu marido, você apenas vive junto com ele. Ele manifestou, disse o problema que ela tinha escondido no coração. Não é que ela era uma prostituta de rua, não, meu irmão. É porque ela tinha casamentos errados. Ela tinha casamentos errados. Ela já tinha vivido com vários homens. Seu marido estava vivo, ela casou com outro. Divorciou daquele, casou com outro. Casamento errado.
E quando Jesus manifestou aquele sinal para ela, do discernimento, de sabedoria, Jesus estava manifestando a sabedoria para tratar com a semente eleita. Deus usa da sabedoria para tratar com o eleito, meu irmão. Deus usa da sua palavra para tratar com o eleito, para chamar o eleito. Deus manifesta sinal, Deus manifesta sabedoria para tratar com o eleito. Deus usa tudo que Deus tem. E ela então disse para o Senhor Jesus: vejo que tu és profeta. Eu vejo que você é aquele que tem sabedoria hoje. Mas, meus irmãos, lá no tempo de Jesus, Deus estava tratando com os eleitos, com a semente eleita, com os filhos. Mas aquela geração era uma geração que não cria em sinais. Eles não criam em sinais, era uma geração adúltera, era uma geração, ele veio para os judeus, mas aquele povo era um povo incrédulo. Por isso que Deus estava tratando somente com os eleitos, com a semente eleita do dia. O Senhor Jesus aqui, meus irmãos, você toma a escritura, Lucas 11, 29, Lucas 11, 29, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Jesus falando, juntou uma multidão, Jesus estava lá pregando, ele tinha acabado de ensinar a oração do Pai Nosso, e tinha uma multidão ali, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, eles querem ver sinal, mas Deus não mostra sinal para a geração maligna, porque Deus não trata com quem não tem eleição, com quem não é filho. Por que Deus manifestou sinal para aquela mulher no poço? Porque ela era uma filha de Abraão. E por que aqui Jesus está falando geração maligna, que pede sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas? Por que Jesus não manifestou o discernimento para eles? Por que Jesus não manifestou o dom de sabedoria para eles? Porque Jesus não perde tempo. Nós perdemos tempo, muitas vezes nós perdemos tempo falando com as pessoas escutam e não crê. Mas Jesus não perde tempo, Jesus não manifesta sinal para incrédulo, Jesus manifesta a sua palavra para os crentes, para aquele que pode crer naquilo que ele está pregando no dia. E esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão um sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Vocês não vão ter outro sinal não, vocês querem ver um sinal? Olha para mim, eu sou o sinal. Porque Jonas também não mostrou sinal para os ninivitas. Jonas era o sinal, que ficou no ventre de uma baleia, e aquele grande peixe levou ele para Nínive. Assim também importa que o Filho do Homem morra, e ao terceiro dia ressuscite novamente. Vocês não vão ter outro sinal, a não ser do profeta Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para eles, assim o Filho do Homem é um sinal para vós, para esta geração. Aí o Senhor Jesus disse: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Aí Jesus falou: e eis aqui, quem é maior
do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão manifestou o dom de sabedoria no seu dia. Jesus manifestou o dom de sabedoria do seu dia. E Jesus era maior do que Salomão, porque Jesus era o próprio Deus. O próprio Deus feito carne, Emanuel feito carne. Agora Jesus estava mostrando que ele tinha um ministério maior do que Salomão. Amém, meus irmãos? Jesus estava mostrando que ele tinha um ministério maior do que Salomão. E o mesmo Senhor Jesus Cristo, lá em São João 14:12, disse: aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores do que esta. Ei, glória a Deus. Jesus era maior do que Salomão. E Jesus falando: eis aqui quem é maior do que Salomão. E o mesmo Jesus falou: mas tem uma coisa, meus irmãos, vai vir um ministério nos últimos dias, vai vir um profeta nos últimos dias, que será maior do que o meu ministério, porque eu vou para o Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O irmão Branham diz aqui na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 279. Mas a rainha do sul veio por 3 meses no lombo de um camelo, no deserto de Saara, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, já no dia do irmão Branham. O mesmo Jesus que disse no seu dia: eis aqui quem é maior do que Salomão, era o mesmo Jesus que estava manifestado em William Marion Branham, falando: eis aqui quem é maior do que Salomão. Oh, meus irmãos, você precisa ter discernimento, você precisa ter revelação. Para você, o irmão Branham está mostrando o quadro perfeito para nós. O mesmo Jesus que falou lá atrás: eis aqui quem é maior que Salomão, repetiu a mesma coisa quando estava manifestado em William Marion Branham. Não era Branham que é maior que Salomão, era Jesus Cristo que estava em Branham. O mesmo Senhor Jesus estava manifestado em carne outra vez nos últimos dias. Mas a rainha do sul veio por 3 meses no lombo de um camelo no deserto de Saara para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O Espírito Santo está aqui, o qual é maior do que Salomão. Onde que o Espírito Santo estava aqui? Estava encarnado em William Marion Branham, plantando a vinha e onde plantá-la, 167. Escute. Note que Salomão manifestou o discernimento de espírito para uma mulher. Note que Jesus manifestou a sabedoria, o discernimento de espírito para uma mulher, no poço. O irmão Branham vem e diz aqui: eu não conheço a mulher. Ela não me conhece. Mas se aquela mesma vida que estava naquela videira, Jesus Cristo, que prometeu que a vara, Branham, traria a mesma linha que, a mesma vida que a videira trouxe, o mesmo dom do discernimento que a videira, Jesus manifestou, a vinha, a vara, traria a mesma linha, a mesma manifestação que Jesus manifestou, Branham estava manifestando no seu dia, aquele que tem sabedoria nos últimos dias. Deus manifestando no homem a mesma vida que a videira trouxe,
aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você crê nisto? É essa a escritura? São João 14, 12, 8. Muito bem, 168. Agora, se a obra que ele fez, falou com a mulher junto ao poço, ele disse algo que era uma coisa oculta em sua vida. Se aquele mesmo Espírito Santo, esta manhã, o irmão Brana pregando, irmãos, eu estou lendo a mensagem, o irmão Brana pregando, se aquele mesmo Espírito Santo, esta manhã, operar através da igreja aqui, e falar através de mim, e contar a esta mulher algo pelo que ela está aqui, ou algo que aconteceu em sua vida, ou alguma outra coisa que ela sabe, que eu não sei nada a respeito, porque se eu não a conheço bem, eu não sei nada sobre ela só está aqui de pé. Então, o irmão Brana estava manifestando o mesmo sinal, o mesmo dom de sabedoria, o mesmo dom do discernimento que Salomão manifestou, o mesmo dom do discernimento que Jesus manifestou, estava sendo manifestado outra vez nos últimos dias. Agora, este dom, meus irmãos, ele não manifestou em todo mundo, porque não é aqueles. A Bíblia diz: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. A Bíblia não diz aqueles no plural, mas aquele. Deus usando um homem com o dom de sabedoria, o dom da palavra. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. É Deus usando uma pessoa, Deus usando a mensagem de uma só pessoa. Aquele que crê em mim cumpriu com o William Marion Branham. Certo, meus irmãos? Da mesma forma, os irmãos têm que ir lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que foi a leitura que nós fizemos. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, aquele. Nos últimos dias, Deus ia manifestar um homem na terra que teria o entendimento, teria a sabedoria, teria o discernimento de espírito. Para quê? Para calcular o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento. Quem foi esta pessoa? Foi o profeta do último dia, que trouxe a revelação da marca da besta, que trouxe a revelação do número da besta, porque tinha que ter sabedoria. Não podia ser qualquer mensageiro, não podia ser qualquer pregador, tinha que ser um profeta que manifestou a sabedoria de Deus, para poder calcular o número da besta, o número de um homem, porque é o número de um homem, seu número é 666. O irmão Branham veio aqui e mostra. Hoje isso aí está espalhado na internet, mas antes de estar espalhado na internet, teve que ter aquele que pregou isso primeiro, teve que ter aquele que revelou isso primeiro, e este foi o William Marion Branham, aquele que tem sabedoria. A marca da besta, parágrafo 269. Está vendo o Espírito Santo chamando de volta os crentes do último dia? Aquele pequeno grupo ali falando, chamando o pequeno grupo nesse dia. Aqui é para aquele que tem sabedoria na igreja, que ele entenda isto. Quem foi o profeta revelador da palavra? Foi o William Marion Branham, que revelou todos os mistérios, e foi aquele que teve sabedoria para calcular
para fazer a conta e mostrar quem é o número da besta, o homem que vai manifestar o sinal da besta, o número da besta, porque é o número de um homem. Aqui é para aquele que tem sabedoria na igreja, que ele entenda isto. Aquele que tem entendimento, calcule os números da besta, porque é o número de homem, não uma nação, um homem, e o seu número é 666. Observe, é o número de um homem, e por cima do Papa de Roma está escrito, Vicarivis Filii Dei. Está escrito em caracteres romanos. Simplesmente escreva isto você mesmo amanhã. V-I-C-I-R. Apenas deixe isto em caracteres romanos. E trace uma linha e some isto. E veja o que você obtém. 666. Onde ele está sentado? Sobre 7 montes, que é o Vaticano. Então, o irmão Branham estava aqui pregando a mensagem, a marca da besta. E o irmão Branham estava mostrando aqui, meus irmãos, e calculando o número da besta, que é o número de um homem. E o irmão Branham, ele foi lá no Vaticano. E o irmão Branham viu a coroa, que coroa os papas. E na coroa que coroa os papas, está escrito, Vicarivis in Filii Dei, que quer dizer, no lugar do Filho de Deus. Aí, irmão Branham foi aquele que teve sabedoria para discernir que aquelas letras escritas em romano, no algarismo romano, Vicarivis Filii Dei, que aquelas letras romanas, elas têm valor numérico, porque os números romanos são letras, os números romanos são letras, o alfabeto romano, meus irmãos, as letras equivalem a letras e a números, tem valor numérico, estava escondido isso aí. Quem teve sabedoria para ver essas coisas? Se não foi o profeta do dia, o William Marion Branham, para mostrar para nós o que é a marca da besta, quem é o homem da besta, e aonde a besta está sentada, sobre 7 montes. E o irmão Branham então veio e mostrou, tome cada letra que tem valor numérico. Aí você toma o V, vale 5. Você já estudou, você não estudou a 4ª série, meu irmão. 3ª série, nós já estávamos aprendendo isso. O V vale 5, o I vale 1, o C vale 100. O A não tem valor numérico, o R não tem valor numérico, o I vale 1, o V vale 5, o S não tem valor numérico. Vicarivis, que somando dá 112. Filii, o F não tem valor numérico, o I vale 1, o L vale 50, o I vale 1, o I vale 1. Somando, dá 53. Dei, o D vale 500. Vale 500, a letra D no alfabeto romano é o que equivale ao número de 500, D. O E não tem valor numérico e o E vale 1, que dá somando 501. E se você soma 112, 53 e 501, que está escrito aqui nessas letras, nesta soma, está escrito Vicarivis Filii Dei. E se você soma, se você calcula, e soma, tem que calcular, tinha que ter alguém para calcular, tinha que ter alguém que teve discernimento, tinha que ter alguém que tinha sabedoria de Deus. E foi o profeta irmão Branham. E se você soma, dá 666.
aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, é o número de um homem. E o seu número, que está sobre a sua cabeça, está sobre a sua coroa, está sobre o seu reinado, é 666. 666. E você tem que ver que 666, o homem foi criado no 6º dia. O 6 é o número do homem. E você vai ver, meu irmão, por isso que a doutrina da Santíssima Trindade, quando a pessoa crê na Santíssima Trindade, que tem 3 pessoas de idênticas substâncias, e as 3 pessoas são Deus, 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma doutrina católica, não é uma doutrina bíblica. Esta é a marca da besta, porque nesta doutrina tem 666, é o número de um homem, é a doutrina de um homem. Aquele que tem sabedoria. Por isso nós cremos num profeta chamado William Marron Branham, porque ele pregou a verdade. Assim como Deus manifestou a sabedoria em Salomão, assim como Deus manifestou a sabedoria em Jesus, assim nós vimos Deus manifestando a sua sabedoria através do profeta William Marron Branham, aquele que tem sabedoria. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, somos agradecidos, Pai, porque não estamos enganados, Senhor. Não somos cegos espirituais. Não estamos enganados com a religião, Pai. Mas o Senhor aprove revelar estas coisas aos pequeninos através de um profeta nesses últimos dias. No nome de Jesus Cristo. Amém.